Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Hoje vamos continuar caminhando na série chamada Do Que Você Depende. E hoje continuaremos falando sobre como depender 100% de Deus, como depender de Jesus e fazer com que Ele haja nas nossas vidas de acordo com as direções dele. Como agirmos na direção de Cristo e dependermos 100% disso sem ficarmos ansiosos, que é o mais importante. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já não perde tempo, clica aqui no nosso sininho, se torne inscrito para que oficialmente você receba aviso de novas notificações. Se você não assistiu o primeiro vídeo, recomendo fortemente que você favorite ele lá depois para que você assista e depois venha assistindo na sequência. Amém? Vamos à palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre sustentar a dependência de Deus. Na semana passada nós falamos sobre como depender da videira, sobre como permanecer em Cristo e não ficarmos ansiosos. E hoje falaremos sobre como sustentar essa dependência. E usaremos uma passagem, uma história, na verdade, de uma pessoa muito importante da Bíblia para entendermos sobre isso, que está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4. É o início dessa história. Vamos lá. Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu, estou aqui. E enquanto Samuel crescia, o Senhor... Perdão, vamos lá, isso aqui é o 3:4, tá? Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu, estou aqui. Agora, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 agora, vamos lá. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Essa passagem retrata um pouco da vida de Samuel com Deus. Caso você nunca tenha ouvido falar em quem foi Samuel, Samuel foi um grande profeta da história da Bíblia, da história de Israel, e foi inclusive um profeta num tempo onde não existia reis, ou seja, não existia nenhum rei sobre Israel. Deus governava sobre Israel. Era nos tempos dos juízes, então existiam juízes que eram determinados pelo povo para que eles fossem representantes de Deus em todas as ações que precisavam ser julgadas. Nesse momento, inclusive, o principal juiz da época era o juiz Eli, que foi um dos mentores, inclusive, de Samuel na vida dele com Deus. A Bíblia nos relata sobre a mãe de Samuel, que fez um voto com Deus, então entregou Samuel para que ele fosse consagrado a Deus e se tornasse alguém dependente de Deus, um sacerdote de Deus. Então ele começou a se tornar um profeta, todos começaram a reconhecer que Deus estava com ele. Nós lemos aqui nessa passagem o início da história de quando Deus chamou Samuel, então ele chamou Samuel, ele inclusive não entendia muito bem o que acontecia, ele chegou pro profeta Eli, falou pro juiz Eli, falou, Eli, eu não sei o que está acontecendo, você me chamou? Ele falou, não, eu não chamei. Então ele voltou para a cama e depois de 3 vezes sendo chamado, ele achava que era o Eli que estava chamando, mas na verdade era Deus. Eli se tocou na situação e falou, ó, quando você voltar e essa voz te chamar de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor, porque é Deus quem está te chamando. Então Samuel foi chamado por Deus e ele começou a se relacionar com Deus e Deus confiava nele para que ele fosse o profeta daquela geração. Então Samuel era um homem extremamente respeitado e junto com os juízes da época ele foi aos poucos considerado um dos homens mais importantes da época. E durante essa situação toda, aqui nós estamos entendendo que nós estamos falando de fato de um homem de Deus, de um profeta de Deus. E na época, como o Espírito Santo ainda não estava dentro de todos, como hoje nós temos após a ressurreição de Cristo, que nós comemoramos inclusive agora na Páscoa, na prática todos esses homens, eles dependiam de consultar profetas, sacerdotes, eles dependiam de consultar essas pessoas para ter uma vida com Deus, para ser respondidos por Deus muitas vezes. E no meio dessa situação toda, Samuel, que era um homem extremamente dependente de Deus, foi usado pelo povo. Na prática, o povo pediu para ele que fosse decretado um novo rei e Deus falou para ele, fique tranquilo, eu já tenho alguém que eu vou escolher e você vai ser a pessoa que vai designar ele. Então Deus escolhe Saul como o primeiro rei de Israel. E quando Deus escolhe Saul, Saul se torna rei, ele começa a reinar e aí no meio daquilo tudo ele começa a sempre ser obediente à voz de Samuel, que representava Deus para ele, mas em uma das circunstâncias ele decide não cumprir a vontade de Samuel e, consequentemente, de Deus. E na segunda ocasião que isso acontece, a Bíblia nos relata que Deus rejeita Saul. Eu estou te contando parte dessa história só para você entender que logo após isso, Samuel passou por uma situação em que ele se pegou
meio que sem saber o que fazer, porque Deus usou ele para indicar Saul como o primeiro rei. Saul erra 2 vezes e é rejeitado por Deus no trono de Israel. E no meio daquela situação toda, Deus fala para Samuel, Samuel, vai lá que eu já tenho um novo escolhido. E a gente conhece a história de quando ele vai lá para escolher Davi, na casa do pai dele, de Jessé. Só que eu não quero falar sobre essa história, eu quero falar sobre o sentimento que Samuel tinha no meio disso tudo. Porque Samuel era um grande homem de Deus, como nós acabamos de ler. Só que a Bíblia nos relata, numa das conversas de Samuel com Deus, no capítulo 16, versículo 1, o seguinte: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Eu escolhi um desses filhos para fazê-lo rei. E Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Essa conversa, esse diálogo de Samuel com Deus nos revela que Samuel... Primeiro ponto, 2 coisas que eu entendo com essa conversa. Primeiro, que Samuel gostava tanto de Saul a ponto de já ter criado um sentimento positivo por ele. Ele gostava de Saul, afinal ele estava meio que discipulando Saul para que ele se tornasse um rei de Israel que cumprisse a vontade de Deus, que era o que todos os homens de Deus na época queriam. Só que quando Saul erra, ele se pega meio, sabe, meu filho pecou. Sabe você como pai, quando seu filho erra, você não deixa de amar o seu filho, você quer ajudá-lo. Mas às vezes ele pecou e por causa de um pecado específico, Deus tirou algo dele, que ele precisa para aprender por conta daquele pecado. Só que no meio daquilo tudo, você como pai, como alguém que discipulou, que ajudou, que criou, você já criou um apego, você já criou um sentimento por aquilo. Isso acontece às vezes com um filho, como por exemplo, acontece comigo, eu como pai, mas às vezes acontece com um projeto, com uma empresa, com um negócio, com alguma coisa que você deu tanto carinho, deu tanto amor para fazer nascer, e às vezes inclusive segundo uma direção de Deus, como nesse momento Saul foi direcionado por Deus para se tornar rei de Israel, só que Saul erra no meio do caminho. Então às vezes nós temos projetos de Deus, nós temos planos de Deus, que Deus nos dá e nós somos usados por Deus para fazer com que aquele projeto venha à tona, só que no meio daquilo tudo, algum erro, seja nosso, seja de alguma pessoa perto de nós, faz com que aquele projeto se torne fracassado e Deus tira as mãos dele daquele projeto, Deus tira o favor dele daquele projeto e no meio daquilo tudo, aquela pessoa, aquele plano, aquele projeto, de repente já é algo que você criou um sentimento. De repente um filho, de repente uma empresa, de repente um projeto, não importa o que seja, mas por você ter esse sentimento, isso muitas vezes te tira da dependência de Deus. Esse sentimento, esse apego às coisas mundanas, aos projetos de Deus, amados, muitas vezes o apego que nós temos ao nosso próprio filho, o apego que nós temos à empresa que Deus nos deu, o apego que nós temos à casa que Deus nos deu, o apego que nós temos aos bens materiais que Deus nos deu, às vezes foi Deus que te deu de fato, aquilo é um presente de Deus, mas se você se apegar àquilo como se aquilo fosse maior que a presença de Deus na tua vida, Deus vai tirar o favor dele, se Deus tira o favor dele, nada fica de pé. Por isso que nós precisamos ter o discernimento de não nos apegarmos às coisas do mundo, mas sim à dependência de Deus, porque no meio dessa passagem, Deus nos revela que um grande profeta, provavelmente o maior daquela época, ele simplesmente se apega a Saul por ter discipulado Saul durante toda a trajetória dele como rei, e depois, ele, quando é ordenado a trazer o novo, quando Deus chega para ele e fala: Samuel, vai lá e busca que eu tenho um novo para a nação, eu tenho um novo rei, eu tenho um novo escolhido, ele fica com medo do que um homem pode fazer. Ele fala: não, mas como é que eu vou fazer isso se Saul pode me matar, se Saul descobre? E Deus fala: não, vai lá, é só fazer isso, isso e isso. Então na prática, quando Deus tem um novo para a nossa vida, nós não precisamos ter medo e precisamos cortar com todo o apego a todos os outros projetos passados, mesmo que tenham vindo de Deus, mesmo que sejam dirigidos por Deus. Por quê? Porque se Deus tirou o favor dele, é porque ele tem um novo. Deus nunca tira algo das nossas vidas sem ter outro algo para acrescentar, para trazer como provisão. Então, quando Deus tem um novo, nós precisamos nos desapegar do velho para que nós consigamos receber, termos um coração aberto e termos total dependência de Deus para recebermos o novo. E aqui Samuel nos mostra que ele mesmo diante dessa circunstância, ele ainda estava apegado a Saul, ele ainda tinha medo de como agir diante daquela nova direção de Deus, mas mesmo assim ele vai lá e age. Nós sabemos na história que ele age, ele unge Davi depois é levantado, anos depois se torna rei de Israel, mas porque esse homem sustentou a dependência dele, ou seja, ele não deixou que as emoções que ele tinha pelo projeto, por Saul, ele não
não deixou que o medo dele, que ele tinha diante daquela direção divina, o guiassem. Ele, na prática, agiu diante da vontade de Deus. Então, amados, o maior segredo de sustentar a dependência de Deus é não agir com os nossos sentimentos, é não levar em consideração os nossos medos, porque nós teremos sentimentos de apego por coisas, nós teremos medo de agir diante da direção de Deus, mas quando nós entendemos que a direção de Deus, que a vontade de Deus é muito maior, que o plano de Deus é muito maior e que o novo de Deus é muito maior nas nossas vidas, nós conseguimos romper para um outro nível de entendimento espiritual e a partir desse momento nós desapegamos do velho, nós agimos independente do medo e a partir disso, a palavra de Deus começa a se materializar na nossa vida. Nós conseguimos agir como Samuel agiu, sustentando a dependência de Deus na vida dele. Amém, amados? Espero que vocês entendam isso de um ponto de vista muito prático e reflitam isso na vida de vocês. Se Deus penetrou teu coração com essa palavra, por favor, não saia daqui sem orar comigo. Feche seus olhos onde você puder e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por nos ensinar através da vida de Samuel a como sustentarmos a tua dependência, Pai, a como dependermos de Ti, sustentarmos ela, mesmo em meio a situações, Pai, onde nós temos sentimentos, onde temos emoções ligadas a coisas das nossas vidas, Pai. Mas nós declaramos, Senhor, que todo medo, Pai, que agiu na nossa vida, a partir de agora cai por terra e o que nos move é a Tua palavra, o Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos ensina a como agir diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu louvor e pelo Teu favor em nossas vidas, Pai. Nos sustenta, nos blinda, nos guarda e nos direciona, Pai, para um caminho de total dependência de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, amados. Se você foi penetrado no teu coração por essa palavra, se Deus te tocou com essa palavra, não esquece de terminar esse vídeo, continuar em oração, continua nesse ambiente de misericórdia, de graça, nesse ambiente de entrega para Deus, amém? Somente assistir esse vídeo não vai mudar a sua vida, mas entender essa palavra, botar em prática e meditar nela com Deus, isso sim pode mudar radicalmente a sua vida, amém? Não se esqueça, se você gostou, compartilha com alguém, comenta alguma coisa que te edificou e até semana que vem, amém?